Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando sobre essa matéria que foi publicada no Infomoney, onde mostra que a Americanas revisou suas dívidas com os grandes bancos, onde a dívida agora passa de 13,1 bilhões de reais para 15,2 bilhões. Então estamos falando aqui dos principais bancos do mercado brasileiro, que é Banco Santander, Banco Bradesco, Banco Itaú e Banco do Brasil. Mas antes de comentar sobre tudo isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal já consta aí com 709 inscritos, então o canal cresce dia por dia. No canal vamos comentar sobre os resultados trimestrais das principais empresas listadas na Bolsa, assim como acompanhar o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira. Então, rumo à liberdade financeira no médio e a longo prazo, ou seja, entre 10 a 15 anos. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então a matéria ela mostra que o principal banco que será impactado é o Banco Itaú, onde a sua dívida ela passa de 2,9 bilhões de reais para 4,3 bilhões. Então estamos falando aqui basicamente de 1,4 bilhões de reais que será acrescido aqui na sua dívida que eles terão que provisionar. Provavelmente o banco já irá provisionar isso no primeiro TRI de 2023 nos seus resultados. E outro banco que foi muito impactado com esse aumento da revisão da sua dívida foi o Banco Bradesco. Então o Bradesco, que já tinha provisionado aqui 4,8 bilhões de reais, que é a sua dívida e o risco exposto ali a Americanas, agora tem uma dívida aqui de 5,2 bilhões para ser honrada com o banco. Porém, o banco ele já estima já um prejuízo, então provavelmente vai provisionar 100% também desse risco. Então, o que a gente vai perceber aqui é que o Banco Itaú foi o mais impactado, provavelmente vai provisionar tudo isso já no primeiro trimestre de 2023 e isso irá impactar significativamente seus lucros. Então, irá provisionar aí próximo de 1,4 bilhões de reais, até conseguir provisionar tudo, 100% desse risco de inadimplência de 4,3 bilhões. Lembrando que o Banco Itaú já provisionou 100% dessa dívida, ou seja, os 2,9 bilhões de reais em 2022. Assim como também foi provisionado o Banco Bradesco. Então, provisionaram 4,8 bilhões de reais. O Banco Bradesco, por outro lado, terá menos impacto. Então, eles podem provisionar isso durante o ano de 2023. Então, pode provisionar agora no resultado do primeiro TRI de 2023 os 400 milhões, até chegar aos patamares aqui de 5,2 bilhões. Ou pode dividir isso aqui em duas vezes ou até 4 vezes e não impactar tanto assim seus lucros. Porém, acredito que como há um compromisso imediato aqui da empresa com seus sócios, acredito que o Banco Bradesco e o Banco Itaú já irão provisionar 100% desse risco com as lojas americanas já no primeiro TRI de 2023 e já tirar logo esse risco aqui para não impactar significativamente ali seus estados. Por outro lado, Banco do Brasil não tiveram aumentos significativos, porém tem tem a receber um risco de inadimplência de 1,6 bilhões de reais e Banco Santander de 3,6 bilhões. Lembrando que o Banco Santander no ano de 2022 provisionou apenas 30% desse risco de inadimplência. Então realmente o Banco Santander preferiu não provisionar 100%, apenas 30%, e mostrar que seus resultados no ano de 2023 não foram tão impactados assim. Então imagina se o Banco Santander, já com essas quedas nos seus resultados, tivesse provisionado 100%, os seus resultados seriam muito impactados e o mercado iria bater ainda mais nos papéis. Então realmente não gostei muito da postura da gestão do Banco Santander em provisionar apenas 30%, o que fez camuflar ali seus resultados, mostrando que não foi tão impactados assim no ano de 2022. Diferentemente do Banco Bradesco, que provisionou tudo e que o quarto TRI de 2022, se não fosse o segmento de seguros, iria mostrar prejuízo nos seus balanços. Então, de fato, o Banco Bradesco mostra que está compromissado com a empresa, provisionou logo 100% desse risco de inadimplência do Banco Bradesco e mostra muito seguro no quesito de crescimento em 2023, é claro, bastante conservador. Então, o Banco Bradesco aí sem nenhum receio. Quando a gente compara aqui as empresas, então, qual é a mais barata? Porque todas as quatro serão impactadas no ano de 2023, terão crescimento conservador e terão altas nas suas despesas operacionais. Então, todos os 4 bancos, eles mostraram que existe uma expectativa de crescimento entre 9% a 15% na média, do crescimento das despesas operacionais. Então, será um crescimento bem acima da inflação para todos os bancos, essa é a expectativa no ano de 2023. Além disso, queda nos seus resultados por causa dessas provisões, especialmente o Banco Santander, porque não provisionou esse risco de inadimplência da lojas americanas, só apenas 30%. Os demais terão impactos aqui pontuais e nada que possa assustar. Banco Bradesco espera um lucro aqui de 22 bilhões, por exemplo, bem acima do que foi reportado em 2022. Então
Então, mais barato aqui a gente vai ver que é o Banco do Brasil, com PL, ou seja, preço sobre seus lucros de 4,10 vezes. Então, em 4 anos e alguns meses, você já recupera todo o seu investimento realizado na empresa. E o segundo é o Banco Bradesco. Então, quem não gosta aí de estatal, aquele risco político, o mais barato do setor entre os bancões é o Banco Bradesco com um PL de 5,98 vezes. Então, em 5 anos, quase 6 anos aqui, você recupera todo o seu investimento realizado na empresa. O preço sobre o seu valor patrimonial, muito significativo e muito interessante do Banco Bradesco, de 0,82. Estamos falando aqui de uma empresa privada, um banco privado, e bem abaixo do seu valor patrimonial, como nunca visto no seu histórico. E o Banco do Brasil também muito barato, 0,77 vezes o seu valor patrimonial. Realmente, as empresas estão muito baratas, tanto nos preços sobre seus lucros, quanto no preço sobre seu valor patrimonial. Dividendo yield, muito mais interessante aqui o dividendo yield do Banco do Brasil. Em segundo, Banco Bradesco lidera. Então, nesses preços, nessas cotações aqui, o Banco Bradesco vai se destacar como uma das empresas mais baratas e mais interessantes da Bolsa. Aí a gente vai observar que o crescimento, tanto nas suas receitas, quanto nos seus lucros nos últimos 5 anos, destaca aqui o Banco do Brasil, com um crescimento nas suas receitas de quase 14% e nos seus lucros de quase 15%. Em segundo lugar, a gente observa que o Banco Bradesco cresce tanto nas suas receitas quanto nos seus lucros nos últimos 5 anos, acima dos seus pares, que é o Banco Itaú e Banco Santander. Então estamos falando aqui dos dois melhores bancos em performance e também em relação a preço. Então, quem não gosta do risco político, você tem Banco Bradesco. Se você não liga para risco político, você tem Banco do Brasil, muito interessante nesses preços. E diferentemente dos outros dois bancões aqui, Banco Bradesco e Banco Santander, o Banco do Brasil reporta recorde no seu lucro, enquanto o Banco Bradesco e Banco Santander mostram aqui quedas bem fortes nos seus lucros de acima de 20%. Qual foi o caso aqui reportado dos dois bancões? Então, outro ponto interessante é que basicamente estamos falando aqui de uma empresa que tem uma política de bonificação, que é o Banco Bradesco. Temos aqui um pagamento de dividendo de quase 7,5% nesses preços atuais. Então, realmente, o banco fica muito interessante quando você junta pagamento de dividendos mais bonificações. Lembrando que esse dividendo yield aqui do Banco Bradesco, ele vai crescer ao longo do tempo, porque existe o dividendo yield, o dividendo yield uncorrect, que esse dividendo ele vai ser calculado conforme o preço médio que você possui, que você pagou aqui nas suas empresas. Então, preço importa e muito. Então, quanto menos você pagar pelas cotações aqui, os papéis dos bancos, maior será o seu retorno quando a empresa distribuir dividendos em relação ao que você pagou. Então, basicamente era isso, pessoal. Provavelmente, Banco Itaú será o banco mais impactado, porque irá provisionar logo esses 1,4 bilhões de reais, provavelmente no primeiro TRI de 2023. Banco Bradesco irá provisionar apenas 400 milhões de reais. Isso não irá impactar tanto os seus resultados no ano de 2023. Banco do Brasil e Banco Santander não tiveram aumentos significativos. No entanto, o Banco Santander provisionou apenas 30% desse risco de inadimplência e deverá provisionar esse 70% restante no corrente ano, o que deve impactar bastante aqui os resultados operacionais no ano de 2023. Então, entre os 4 bancos, acredito que o Banco Santander será o banco que irá mais sofrer no corrente ano. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixa aquele like e até a próxima.